E vamos para mais um capítulo. Nervoso, Paulo ao ver Álvaro diz que ele é culpado. O delegado pergunta se ele tem provas do que está dizendo. O cara de pau diz que Álvaro foi infiel e se separou de Olga porque ele se meteu com sua cunhada. E por causa disso, ela desfez a sociedade que tinha com ele e Álvaro perdeu muito dinheiro. Álvaro diz que não a enganou e mesmo com o fim do casamento, ele e Olga continuava trabalhando. Paulo insiste e diz que Álvaro a pressionou e que foi ele a última pessoa que a viu. Álvaro diz que não a viu, mas o delegado diz que a última chamada do celular de Olga foi para ele. Álvaro diz a Paulo que sabe que Olga era muito importante para ele, mas o desespero está fazendo ele falar coisas que não deveria. Paulo diz que ela é sim importante e, por isso, vai fazer de tudo para demonstrar que ele é o culpado. Lino ataca Cassandra pelas costas. Ela tenta se soltar, mas Lino pede que ela fique quieta e acaba a golpeando. E ela desmaia. Ele pega o celular que ele tanto buscava e vai embora. Cassandra liga para Ariadna e conta o que aconteceu. Eduardo escuta toda a conversa. Ariadna diz para Cassandra que ela deveria ter denunciado. Cassandra diz que não fez isso para que a polícia não tivesse acesso aos documentos e que ela estava em uma propriedade privada e se sua sogra soubesse, poderia dar ruim. A Ariadna diz que não tinha pensado nisso, que esses documentos são propriedades do Ministério Público e pede desculpas por tê-la metido nisso e que a partir de agora elas precisam ter mais cuidado. É só a Ariadna desligar e Eduardo joga na cara dela que ele tem razão, que o trabalho dela é perigoso e pergunta se ela quer que aconteça com seu filho o que aconteceu com sua amiga e por ela se importar demais com seu trabalho, pode esquecer de viver longe dele, que ela, se quiser viver perto do seu filho, terá que viver aonde ele estiver. Lino, todo feliz por ter encontrado seu celular, diz que conseguiu o que Calixto não conseguiu e que agora ninguém vai poder usar isso contra ele. Mas ao ligar o seu celular e procurar os vídeos, uma surpresa! Não tem mais nada. Furioso, Lino joga o celular no chão e se dá conta, ao pegá-lo quebrado, que Joaquim tirou o cartão de memória. Bárbara, nervosa, procura Lino para desabafar e diz que Olga pode ter sido sequestrada. Lino pede para ela ficar calma e diz que talvez Olga se sentiu mal e se foi por causa de sua enfermidade. Bárbara diz que não, porque encontraram seu carro e o seu celular e que Álvaro, coitado, deve estar sofrendo e ela foi muito dura com ele. Lino se estressa e, gritando, pede que ela não se deixe manipular por seus filhos e que ela não pode desculpá-lo, que Álvaro trai seu irmão e que uma coisa é o que está acontecendo com Olga e outra coisa é que Álvaro defraudou a família e que com certeza ele só contou essa tragédia para que ela o perdoe. E ela pode fazer o que quiser, só não vá depois chorar porque um dos seus filhos a decepcionou. Bárbara, chocada, diz que não entende por que ele fala assim com ela. Lino cai em si, quem exagerou, e pede desculpas e diz mais uma mentira, que está estressado porque acabou de saber que alguém fraudou uma de suas obras. No dia seguinte, Lino diz a Bárbara que ela sempre poderá contar com ele quando precisar. Bárbara, a cega, diz que sabe que pode contar com ele, que à noite os dois estavam de mau humor. Lino diz que a única coisa que importa para ele é que ela esteja bem. Bárbara diz que ele tinha razão, que ela não deveria esquecer o que aconteceu com Ariadna e Álvaro. Lino pede que ela não se preocupe tanto. Bárbara diz que há muitas coisas que a preocupam, como os gastos da casa. Lino, bandido esperto, se faz de coitado e diz que é uma pena que ele não está podendo pagar o aluguel e diz que o melhor seria ele ir embora.
Bárbara diz que é melhor esperar até que as coisas melhorem. E Lino dá uma ideia. Diz que ele poderia morar com ela na casa e alugar o quartinho que ele está morando. Esperto é ele. Gael acompanha Daphne na reunião de pais. Gael já fica de olho na comida, mas o pai de um dos alunos diz que eles não foram ali para comer e sim para conversar sobre os seus filhos. E a comida pode esperar. Ele diz que sua filha adora correr para dormir em sua cama e uma mãe pergunta se Clarinha também é assim. Gael, meio perdido na conversa, diz que Clarinha dorme como uma pedra depois que sua mãe conta uma história. E uma das mães pergunta por que ele não conta. Daphne inventa uma mentira e diz que ele chega tarde e Clarinha já está dormindo. Gael pede para Daphne segurar Santiago e fica mexendo no celular. Daphne chama Gael para ir embora e diz que todos estão perguntando por ele e não sabe mais que desculpa dar e que seria melhor ter ido sozinha. Gael pede para ela não ficar chateada e diz que o assunto da conversa é sempre a mesma coisa. Todos só falam dos seus filhos. Daphne diz que é lógico, porque é uma reunião de pais. Já em casa, Gael diz que não podia opinar muito, porque os filhos eram dela e não dele. Daphne diz que já sabia, porque seus filhos não o importam e que ele só se importa com seus amigos e seu trabalho, mas que ele deveria se importar um pouco, porque com o tempo os seus filhos irão vê-lo como pai. Gael diz que os adoram, mas que ainda é difícil entender que eles irão vê-lo como seu pai. Daphne diz que está claro que seu sonho é ir para Miami e não está com eles. Gael diz que quer ir para Miami e pretende levá-los. Daphne pergunta se só agora ele resolveu pedi-la sem querer saber se seu sonho também seria ir ou ficar. E diz que ele é um egoísta, que só pensa nele e que esse relacionamento nunca vai dar certo. Gael, revoltado, diz que ela está obcecada pela família perfeita, que Nestor fez ela acreditar e que ele não é Nestor e ela precisa aceitar que ele morreu. A Ariadna encontra em um dos documentos de Joaquim o caso de Açucena, que foi agredida por seu marido, que era Calisto, e que em uma das denúncias tem uma de abuso, porém ela não acusa Calisto, mas alguém chamado Eliseu. Daphne diz a Gael que quis dar uma nova oportunidade ao amor e não está mais apegada a Nestor, e pensou que ele tinha entendido. Gael diz que já que ela está sendo sincera, ele tem o direito de dizer algumas verdades como ela, e pega a urna de Nestor furioso e pede que ela aceite que ele morreu e que ele não sabe o que fazer para competir com um fantasma. Clarinha pergunta o que ele vai fazer com o seu pai. Gael diz a Daphne que até Clarinha acredita que isso é seu pai e deixa as cinzas de Nestor caírem no chão. Matou Daphne. Gael pede desculpas e ela não perdoa e dá na cara dele. Álvaro é chamado pelo delegado e diz que já encontraram Olga e que suspeitam que quem a sequestrou a levou para um lugar afastado para não ter contato com nenhuma pessoa e que conseguiram identificá-la pela roupa. Álvaro, sem acreditar, pergunta por que tiveram que identificá-la. O delegado diz que, infelizmente, ela foi assassinada e enterrada em um prédio abandonado. Álvaro fica abalado. E o que vai acontecer com Álvaro, você descobre no próximo capítulo.